Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. O Senado concluiu nesta semana a votação dos nomes de 47 autoridades para ocuparem cargos em agências, conselhos e outras instituições públicas. O número é resultado do esforço concentrado promovido pela Casa para essas votações. A semana foi de muito trabalho, esforço concentrado nas comissões do Senado Federal. Ao todo, foram 7 sabatinas que aprovaram 47 nomes de autoridades para órgãos públicos. Na terça, as comissões de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça, Assuntos Sociais e de Serviço e Infraestrutura aprovaram 23 indicados. Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente aprovou 5 nomes. A de Serviço e Infraestrutura voltou a se reunir e aprovou mais 8 indicações. No dia seguinte, foi a vez da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que sabatinou e aprovou 11 pessoas. Todos os indicados foram aprovados pela maioria dos parlamentares no plenário do Senado, que concluiu as votações nesta quinta-feira. Entre os nomes aprovados na sessão estão o de Ricardo Medeiros de Andrade para o cargo de ouvidor-geral da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Agnes Maria de Aragão da Costa como diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Alexandre Fioranelli e Jorge Antônio Aquino Lopes para a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Simone Cristine de Santana Araújo para o cargo de diretora na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E Luciano Lourenço da Silva para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Nesta semana, a Comissão de Educação ouviu o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e prefeitos sobre denúncias de corrupção envolvendo pastores, que teriam cobrado propina em troca da liberação de verbas do fundo e do MEC. Os pastores também foram convidados, mas não compareceram, assim como o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, na semana anterior. Os prefeitos foram convidados a falar na comissão depois das denúncias de que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos atuavam como lobistas no Ministério da Educação, influenciando na liberação de recursos do FNDE para os municípios, inclusive com pedido de propina. Em áudios divulgados pela imprensa, o ex-ministro Milton Ribeiro disse priorizar municípios administrados por prefeitos vinculados aos pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Dos 9 prefeitos convidados a falar na comissão, 5 participaram por videoconferência. O prefeito Gilberto Braga, de Luiz Domingues, no Maranhão, confirmou o pedido de propina para destravar a liberação de recursos. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Foi também em um almoço em Brasília, após um encontro no MEC, que o prefeito José Manuel de Souza, de Boa Esperança do Sul, São Paulo, também ouviu do pastor Arilton a oferta de uma escola profissionalizante para o município em troca de R$40 mil para a igreja. Ele falou, eu chamo a Nelly. Nesse meio tempo a Nelly estava ali, eu chamo a Nelly, você assina o ofício, eu já coloco no sistema e em contrapartida você deposita R$40 mil na conta da igreja evangélica. A tentativa dos pastores de negociar com o prefeito de Bonfinópolis, Goiás, começou antes. Eles se ofereceram para ajudar a marcar audiência no MEC. O pastor Gilmar está indicando você e você vai só dar uma contribuição aqui para a igreja. Você compra aí umas bíblias dele aí que está vendendo para construir a sede nova da igreja. E eu falei, mas quanto que é essa bíblia? Quanto que seria? Quantas bíblias seriam? Não, compra aí umas 1000 bíblias. E qual o valor delas? R$50. A comissão ouviu também o prefeito de Rosário, no Maranhão, que conseguiu empenhar recursos para terminar obras inacabadas e para obras novas. Ele foi recebido pelo ex-ministro Milton Ribeiro na casa dele em Brasília em janeiro.
disse que não recebeu pedido de propina e que não teve intermediários no encontro com o ministro. O prefeito de Anajatuba, no Maranhão, também conseguiu empenhar recursos para obras no município. Ele disse ter participado de uma reunião com o pastor Arilton Moura, em Brasília, em abril do ano passado, mas não recebeu o pedido de propina. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, chamou a atenção para a diferença de tratamento. Todos os prefeitos que disseram que não aceitaram da propina não tiveram nenhum recurso público empenhado. Todos os prefeitos que tiveram recursos empenhados negam que tenham dado propina. Por meio dos escritórios de advocacia, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura encaminharam cartas ao presidente da comissão, senador Marcelo Castro, informando o não comparecimento. Eles alegaram que já prestaram os esclarecimentos em redes sociais e às autoridades judiciais competentes. Na semana passada, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, também não atendeu a um convite para dar explicações sobre as denúncias. Os senadores ouviram o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, que ocupa o cargo desde junho de 2020. Marcelo Lopes disse que participou de 4 reuniões no Ministério da Educação em que estavam presentes os pastores Gilson Santos e Arilton Moura. No evento institucional, então, o papel do senhor Arilton e do senhor Gilmar era levar as orações. Era o que eles geralmente faziam. Questionado, ele defendeu o ministro Milton Ribeiro. Terceiros usaram o nome dele, o meu, eventualmente, para se gabaritar ou para fazer lobby sem a nossa autorização. Haja vista que não tem nenhum tipo de servidor do FNDE que esteja relacionado nessas... A mesma mão o senhor coloca no fogo para afirmar que não houve liberação de nenhum tipo, nenhum centavo de recurso? Não houve nenhum, inclusive desses municípios, não houve R$1 liberado. O presidente do FNDE afirmou que suspendeu os processos de liberação de recursos dos municípios envolvidos no caso dos pastores, até que a apuração da Controladoria Geral da União, CGU, seja concluída. A guerra na Ucrânia foi tema de 3 audiências da Comissão de Relações Exteriores nesta semana. O embaixador da Rússia apresentou motivos para a invasão. O encarregado de negócios ucraniano disse que os soldados russos matam civis e roubam dos comboios humanitários. E o chanceler brasileiro Carlos França disse que o conflito pode causar a falta de fertilizantes no Brasil. O fato real que nós gostaríamos de passar e estamos prontos a provar que durante os 7 anos de não cumprimento dos acordos de Minsk, os nacionalistas e fascistas ucranianos levaram à prática o genocídio da população de Donetsk e Lugansk. A Ucrânia se tornou num Estado anti-Rússia. E o primeiro objetivo que nós não podemos permitir. E o primeiro objetivo da nossa operação, como foi dito pelo presidente Putin no dia 24 de fevereiro, é denazificar e demilitarizar a Ucrânia. O número das perdas civis é maior do que o número das perdas militares. Os soldados russos receberam a ordem de mudar para a autossuficiência, ou seja, eles foram autorizados a pilhar os moradores. Eles estão roubando dos civis, eles estão roubando dos comboios humanitários. O que eles não podem roubar, eles destroem. Preocupa-nos, em particular, assegurar o fornecimento contínuo de fertilizantes, que são indispensáveis para a nossa agricultura e para a segurança alimentar de nossa população. Eu diria para a segurança alimentar do mundo. Temos buscado identificar fontes alternativas e sustentáveis para o fornecimento de fertilizantes, naquilo que a então ministra Tereza Cristina qualificou como diplomacia dos fertilizantes. Temos, por exemplo, mantido diálogo com diversos países produtores, como a Arábia Saudita, o Canadá
Irã e Nigéria. Em pleno século XXI, nenhum motivo pode justificar uma guerra. Em que pesem todas as diferenças, só há espaço para que prevaleça a diplomacia e o diálogo como mecanismos de solução de controvérsias. A morte de populações civis e indefesas, crises humanitárias e ameaças à paz e à segurança internacional são intoleráveis nos dias de hoje. A semana foi de negociações sobre a reforma tributária, mas os senadores ainda não chegaram a um consenso. Os últimos dias ainda foram de muita conversa com setores econômicos e esferas de governo para ajustes na proposta. Entre os pontos mais divergentes estão o Fundo de Desenvolvimento Regional e o tratamento tributário para operações feitas por cooperativas. O senador Luiz Carlos Reins afirmou que o relator da PEC, senador Roberto Rocha, está tentando um acordo para votar a matéria. A indústria vai bem, os bancos vai bem, mas o pessoal do comércio e dos serviços resistem, né, a esse projeto. Então, o relator está tentando um acordo para ver se inclui algumas emendas que diz respeito ao setor de serviços, principalmente. Tem também a questão do ato cooperativo, que está tentando fazer um acerto. A PEC 110 cria um modelo dual do Imposto de Valor Agregado, o IVA. O IVA subnacional, formado pelo Imposto de Bens e Serviços, que será a fusão do ICMS e do ISS, mais o IVA federal, a contribuição sobre bens e serviços, que unifica tributos federais arrecadados pela União. A votação da PEC, que estava marcada na CCJ na quarta-feira, não aconteceu. Como é nítida a ausência de quórum, está cancelada a reunião da comissão do dia de hoje. Na opinião do líder do MDB, a reforma tributária deveria ser analisada só quando os novos governantes, que serão eleitos este ano, estiverem no exercício dos mandatos. Da forma como está sendo conduzido determinados segmentos desta reforma, além de aumentar a carga tributária, penaliza setores como o da Zona Franca de Manaus, que perderão competitividade e que, portanto, vão desempregar em plena floresta. Então, existem questões a serem discutidas. Nós estamos em plena véspera eleitoral. Eu não acho oportuno, em véspera de eleição, estarmos discutindo reforma tributária que vai mexer, inclusive, com o Pacto Federativo. O senador Espiridião Amin reconheceu que o texto da PEC 110 não é perfeito, mas ressaltou que o país não pode ficar com o sistema de tributação vigente. É preciso avançar, é preciso dialogar, consertar questões, por exemplo, como nós já consertamos na questão do ato cooperativo, nós temos que estimular a economia mais solidária, através de associativismo e cooperativismo, procurar uma tributação justa para o imenso mercado digital que nós temos, o e-commerce. Então, essa modernização para nos dar competitividade em nível internacional exige, sim, que a gente vença temores, dialogue e avance, o que não pode é ficar parado. O presidente do Senado postou em sua conta no Twitter que a PEC 110 é a que melhor reúne os anseios nacionais de uma simplificação, desburocratização, previsibilidade e mais segurança jurídica. E nesta semana aconteceu no Senado o lançamento do livro A Reforma da Tributação das Empresas, uma visão para o empresariado brasileiro. O senador Fernando Collor participou do evento. Uma obra extremamente importante porque estamos exatamente no período em que se discute aqui no Congresso Nacional, particularmente no Senado da República, a nossa reforma tributária, que é a PEC 110. O Brasil precisa de avançar nesse campo das reformas. Vamos conferir agora os destaques de casas legislativas pelo Brasil. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. O giro de hoje vem bonito, com imagens lindas de Alter do Chão, declarada Patrimônio Cultural do Estado do Pará. Você vai ver também que uma nova lei no Maranhão vai subsidiar aluguéis no centro de São Luís, lá onde ficam os casarões históricos. O objetivo é incentivar a ocupação da região. Já em Mato Grosso, os deputados debateram políticas de inclusão para pessoas com autismo. Veja no giro. Aqui no Maranhão, a Assembleia Legislativa do Estado promulgou o projeto Aluguel no Centro. O principal objetivo é incentivar a ocupação de imóveis na região central de São Luís, garantindo permanência e qualidade de vida às pessoas que já moram no local. O projeto, que tem como autor o Poder Executivo Estadual, também visa assegurar a recuperação e a preservação de casarões históricos, incentivando o comércio e o desenvolvimento sustentável. Com isso, o governo promete pagar 80% do valor do aluguel. A concessão tem validade de 5 anos. Cidade Patrimônio da Humanidade, São Luís é privilegiada pelo seu centro histórico, que conta com mais de 3.500 edificações de grande valor histórico e artístico, que ilustra um cenário composto por fachadas de azulejos, ruas e avenidas com calçadas de pedras e casarões com arquitetura colonial. Com promulgação, o proprietário que deseja credenciar seu imóvel no projeto não precisa comprovar a regularidade fiscal do bem e nem a situação do imóvel. Mais informações sobre o projeto estão disponíveis por meio do site www.segov.ma.gov.br. Aqui em Mato Grosso, a Assembleia Legislativa realizou, pelo segundo ano consecutivo, um simpósio sobre o autismo, em referência ao Dia Mundial de Conscientização sobre esse transtorno. Além do diagnóstico precoce, o evento tratou das políticas públicas para a inclusão de crianças nas escolas e dos adultos no mercado de trabalho. A Assembleia já aprovou 6 leis em favor dos autistas. E nesse simpósio surgiram novas sugestões. São pessoas que passam como invisíveis pelo aparelho estatal, são ignoradas completamente pelas escolas. E o parlamento tem o dever de debater esse tema, colher as sugestões e transformá-las em indicações, em leis. E durante essa semana, o parlamento mato-grossense também sediou a primeira reunião com o IBGE para a realização do Censo Demográfico 2022, que terá início em agosto, depois de ser adiado em 2020 e 2021 por conta da pandemia. Tem novidade este ano também envolvendo o autismo. É a primeira vez que nós teremos uma pergunta sobre autismo, com o objetivo inicial de dar uma visibilidade, de quantificar pessoas em todos os domicílios do Brasil que teve um diagnóstico de autismo. Eu acredito que é um grande avanço nesse sentido. Entre os vários temas aprovados e debatidos nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa do Pará, os deputados aprovaram o projeto de lei que declara e reconhece Alter do Chão como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Pará. A localidade está às margens do Rio Tapajós, no município de Santarém, oeste do Pará. Alter do Chão é conhecida como Caribe brasileiro e contribui de forma relevante para o turismo do Pará e do Brasil. Um novo modo de fazer política, já posto em prática em eleições passadas, recebe autorização da Justiça Eleitoral dentro de determinadas condições. É um mandato coletivo para representantes nas casas legislativas. Confira a reportagem. O que os eleitores do estado mais populoso do país e deste pequeno município de Goiás com 8 mil habitantes têm em comum? É que nas últimas eleições, São Paulo e Alto Paraíso elegeram para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal candidatos de mandatos coletivos. Mas você sabe o que quer dizer mandato coletivo? Faço a mínima ideia, cara. Cara, sendo bem sincero, não. Não tenho a mínima ideia. Nem para onde vai. Você votaria em um político que dividisse o mandato dele? Não. Você é a favor desse projeto se acontecer no Brasil? Completamente. Mandato coletivo é quando o político divide o poder de decisão dele com outras pessoas. Você votaria num político que fizesse isso?
Se a proposta dele fosse do meu agrado, eu poderia pensar no caso, mas acho meio estranho, assim, a princípio, assim, tomar esse tipo de decisão. É uma iniciativa positiva, é algo que explicita muitas vezes o que já ocorre em alguns mandatos que não levam o nome de mandato coletivo. Eu explico. Há muitos políticos eleitos, muitos mesmo, né, no mandato tradicional, né, que exerce seu mandato como se fosse um mandato coletivo. O que o mandato coletivo faz é explicitar isso, e há até essa iniciativa de levar essa explicitação para a urna, para o momento do voto, mostrando quem pertence àquele mandato coletivo. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade, mas dentro de determinadas condições. Para o TSE, as candidaturas coletivas não existem. Elas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual. O nome do candidato deve aparecer na urna ao lado do nome do coletivo. A ideia, no entanto, não é uma unanimidade. Se o mandato coletivo, em tese, abre espaço para que mais pessoas participem de debates e resoluções, por outro lado, tudo passa a depender de acordos e desentendimentos podem acontecer. Propostas de emenda à Constituição sobre mandatos coletivos tramitam no Congresso Nacional, mas ainda não houve consenso para colocá-las em votação. O mandato compartilhado, ele sugere que mais de uma pessoa possa ser instituído de um mandato, sendo que esses que são instituídos possam emitir opiniões, debater, votar como sendo um só. Pessoalmente, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil. Tendo um só aqui, cada cabeça desse um é uma ciência, é uma instituição. Imagina quando tiver 2, 3 num mandato só. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar um projeto de lei que, entre outras medidas, aumenta as penas para os crimes contra a honra e inclui a previsão de punição pela criação e divulgação de deepfakes. O projeto de lei faz alterações no Código Penal brasileiro. O texto estava na pauta de votações do plenário, mas os parlamentares entraram em acordo para que o PL passe antes pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto agrava as penas para quem for responsabilizado por crimes contra a honra, como os de calúnia, injúria e difamação. Atualmente, crimes de difamação geram de 3 meses a 1 ano de detenção. Para a calúnia, a pena é de 6 meses a 2 anos, além de multa. No caso de injúria, de 1 a 3 meses de detenção e multa. Se o projeto for aprovado, a pena para esses crimes ampliam de 2 a 4 anos de detenção. A advogada criminalista Camila Barcelos explica que a competência do julgamento desses crimes também pode mudar. Que antes seriam do Juizado Especial Criminal, com um projeto de lei passaria para a Vara Criminal, o que afastaria vários benefícios atinentes ao Juizado Especial Criminal. Além disso, também afastaria um outro benefício, que se trata da suspensão condicional do processo, que hoje é aplicado até para crimes mais graves, como importunação sexual, lesão corporal e ameaça. O autor do projeto, o senador Carlos Fávaro, propõe ainda que a multa seja aplicada de acordo com a escala de propagação da ofensa. O relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, é favorável ao texto. No entanto, o parlamentar propôs algumas alterações, como a detenção de 6 meses a 1 ano e meio no crime de difamação, 1 ano para o de calúnia e 6 meses a 4 anos para injúria. Os tempos em que vivemos, com ofensas sendo propagadas nas redes sociais, por exemplo, com alcance quase incalculável, é preciso sinalizar de forma contundente para a reprovação social que as ofensas à honra merecem. Entretanto, senhores senadores e senadoras, não obstante a relevância das alterações trazidas pelo PL na legislação penal que trata dos crimes contra a honra, entendemos que o projeto deve ser aperfeiçoado. O programa Ecosenado é um espaço reservado para os temas ligados ao meio ambiente na programação da TV Senado. Veja agora um pouco do que a edição de abril do programa reserva para você na coluna Momento Eco.
No município de Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás, conversamos com o jornalista e fotógrafo Paulo Roberto Veiga. Há 30 anos, Paulo Roberto decidiu preservar a vegetação em uma área de sua propriedade, onde estava sendo implantado um loteamento urbano. 30 anos depois, o resultado disso é uma impressionante ilha verde no meio da cidade. Eu morei um tempo em Nova York, um dia eu vim para cá nas férias e eu passei pelo lugar e estava totalmente destruído, devastado, não tinha mais nada. E eu resolvi restituir aquilo, então eu peguei essa terra e comecei a replantar, reflorestar. Então eu plantei mais de 20 mil mudas e salvei 7 nascentes. O que eu penso? Meu raciocínio é assim: se a gente um dia acabar e a terra precisar de semente, daqui sai um monte de semente, entendeu? Então aqui fica como se fosse uma mãe. Morando hoje nesse verdadeiro paraíso, orgulhoso diante dos resultados obtidos com o trabalho de restauração florestal, Paulo Roberto nos conta que é possível perceber hoje mudanças no próprio microclima do sítio. Você vai se aproximando da reserva, que eu chamo até de santuário, o clima vai mudando, vai ficando fresquinho, E é uma coisa genial, porque as nascentes, quando comecei, elas estavam todas, a água fedia, porque o pessoal jogava lixo. Era realmente uma coisa, uma degradação total. Então, devagarzinho, foi começando a limpar, começando a botar árvores para purificação da água. Os animais que foram, a cidade foi crescendo, os animais foram vindo para cá, então tem tatu, saruê, cobra, tem jiboia, arara, cano, papagaio e uma série de pássaros que não era para ter mais, então aqui dentro, entendeu? Então é uma coisa que é fantástica. Você vê a íntegra dessa entrevista no programa Ecocenado, sábado às 9 da manhã, com reprises às 5 da tarde, no sábado e no domingo. E a coluna Momento Eco de hoje termina aqui. A gente volta na semana que vem. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.